Olá pessoal, Ah, eu vou tentar fazer tudo aqui o mais rápido possível. Eu acabei de tomar uns 600 ml de água e talvez eu precise tomar mais, porque está uma reviravolta aqui toda hora o clima. Os últimos dias estava calor, estamos esperando frio agora e nessa mudança de tempo às vezes eu tenho problema de pedra no rim. Então estou tomando água que nem um condenado. Meu problema não é sério bastante para eu precisar fazer nenhum tipo de tratamento, eu só preciso tomar esses cuidados. Então, qualquer coisinha eu posso ter que interromper aqui e, e tomar água ou pegar remédio, qualquer coisa assim, tá? Então, qualquer intercorrência que dê alguma diferença no vídeo, vocês estão sabendo por quê. Mas provavelmente não vai acontecer, é só mais a título de deixar vocês preparados aí. Qualquer possibilidade. Meu lema sempre é: prepare-se para o pior, mas espere pelo melhor. Tá? Então, estar preparado é a chave, sempre. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, a parte mais engraçada, num dos links que eu vou deixar para vocês aí na descrição, tem memes e vídeos de inteligência artificial do Trump, zoando o Trump, né? Alguns muito bons. Dois são paródias de músicas, uma da década de 80, outra da década de 90, muito engraçados. Principalmente se você conhece as músicas, né? Porque paródia é sempre melhor se você conhece do que está sendo feita a paródia, né? Se você tem as referências, fica mais engraçado. Mas mesmo quem não conheça de repente as músicas originais, a letra deixa bem claro que a coisa do Trump, vocês veem o visual do Trump ali e tal. Então é engraçadinho. Tem mais algumas coisas de Lego e por aí vai, mas eu acho que os dois mais marcantes são as duas músicas, tá? Eu nem vou falar quais são as músicas para não estragar a surpresa. Fora isso, também tem alguns links de algumas notícias aí. Eu vou dar uma passada rápida em tudo. Primeiro, vamos lá, vamos falar um pouquinho da questão da guerra do Irã. Eu separei aqui essa imagem para representar aí. A gente está num, teoricamente, cessar-fogo, né? Mas isso não é exatamente uma paz e pode acabar a qualquer momento aí, né? Porque uh, temos dois descambelhados aí, né? Que é o Netanyahu e o Trump, então vai saber o que passa na cabeça desses caras. Bom, o que eu tenho para falar da guerra hoje? Vocês se lembram que lá naqueles primeiros ataques que os Estados Unidos fizeram contra o Irã, que eles jogaram aquelas bombas na usina nuclear lá do Irã, e falaram que eles destruíram o programa iraniano, que não sei o que, não sei o que lá. Pois é, nem todas as bombas que eles jogaram lá detonaram. E agora, com esse cessar-fogo, o exército iraniano foi lá, recuperou essas bombas e eles estão estudando a tecnologia dos Estados Unidos usada nessas bombas, estão fazendo engenharia reversa. Então eles vão não só entender melhor como funcionam as bombas americanas, mas eles vão poder aplicar isso nos drones, nos mísseis deles, fazer qualquer melhoria que os Estados Unidos ainda tivesse vantagem aí, eles podem estar aplicando isso a partir de agora. Então, mais uma vez os Estados Unidos deu um tiro no próprio pé. Mas fazer o que, né? Os Estados Unidos hoje em dia é cadelinha dos sionistas, tanto de Israel quanto do próprio Estados Unidos. Bom, outra coisa que foi importante na semana passada
A gente teve aí o Lula dando umas palavrinhas numa conferência que teve, também em alguns encontros com alguns líderes europeus. Ele encontrou com o presidente da Espanha, encontrou com o primeiro-ministro, não é, da Alemanha. Eu não gosto muito daquele cara, mas enfim, acho ele meio duas caras. Não que qualquer político seja muito santo, mas eu acho que aquele alemão em especial é duas caras. Eu não esqueci ainda do que ele falou ali no final da COP aqui no Brasil. Enfim. É, o Lula tem batido bastante no Trump na questão da guerra, na questão do Trump querer se meter com o nosso PIX, de fazer esses ataques aí contra o Brasil, né? A nossa soberania. E ele precisa fazer isso, precisa bater forte, porque isso não só marca a nossa posição, mas também é positivo para a campanha dele. Né? A gente precisa ganhar essa eleição. Quando falo a gente precisa ganhar, me refiro a jogar a direita para longe de vez, porque eles querem entregar tudo que o Brasil tem. Tem político da extrema-direita falando em querer acabar com o SAMU, a extrema-direita inteira quer entregar as terras raras e outros minerais estratégicos para os Estados Unidos, né? Petróleo nem se fala, eles vivem tentando privatizar a Petrobras. Eu acho que o governo Lula tinha que bater mais forte também na tecla da Terrabras, né? Por muito mais empenho nisso. Eu não vejo tanto empenho do governo. Isso é uma crítica aí ao Lula. Não que um líder de direita fosse fazer qualquer coisa próxima a isso, muito pelo contrário, né? Mas eu não quero que fique só num discurso. Eu quero que a coisa saia do papel, né? E os discursos do Lula repercutiram muito pelo mundo todo, com muita aprovação pelo mundo todo, porque o Lula fala de combater a fome, parar com a guerra, trabalhar em relações multilaterais, que é isso que o mundo quer. Né? E o Lula continua expandindo os acordos comerciais brasileiros aí, que é essencial para a gente tocar o barco para frente. Né? A gente sabe também que os Estados Unidos eles estão andando lá com um processo lá no interno deles lá para tentar condenar o PIX, tentar aplicar taxa, né, tarifa em cima do PIX. Não que eles vão taxar diretamente o PIX, mas colocar tarifas no Brasil para que a gente obrigar a gente a tirar o PIX, o que não vai acontecer. E quem paga as tarifas não é a gente, é o governo americano. O peso para a nossa balança comercial é mínimo. Claro que vai ter áreas afetadas e o governo provavelmente vai fazer atitudes como ele fez anteriormente, no meio do ano passado, lá, quando vieram aquelas tarifas de 50%, que o governo deu um apoio para empresas que iam passar por problemas com isso. Especula-se que a tarifa possa vir na casa dos 30%, mas por enquanto é especulação, né? Mas eu tenho razões para acreditar que o governo vai lidar bem com isso, porque ele lidou bem com a situação da última vez, né? E tem que bater forte mesmo na tecla da soberania. É isso ou é entregar tudo. E entregar tudo a gente nunca vai sair do lugar, a gente só vai retroceder. O Lula jogou a gente de volta para as 10 maiores economias do mundo. O Bolsonaro tinha tirado a gente disso. O Brasil já teve mais ranqueado antes em governos anteriores do Lula, né? Mas enfim, é mais fácil você destruir do que você reconstruir. Mas o Brasil vai voltar a crescer mais aí na lista das economias.
E se a gente conseguir manter as terras raras, né, jogar de vez essa extrema-direita entreguista para longe, a gente pode aplicar o, o dinheiro que vai vir desse investimento aí no processo todo, na venda dos produtos já manufaturados, né, em vez de vender o commodity. A gente pode aplicar isso para educação, para segurança, para saúde, para serviço social, para todos os programas do governo. É o futuro do Brasil esperando pela gente, né? Esse fórum que teve aí, essa cúpula que teve Brasil, Espanha e outros países aí, foi para falar do movimento progressista no mundo, né, das nações democráticas. E a gente tem que bater muito forte na tecla da democracia no mundo todo para expulsar de vez o fascismo. O Trump está ajudando bastante nisso, porque ele está destruindo todo o gás que eles tinham aí, onde ele apoia governantes, o governante não se reelege, o povo se revolta contra os governantes de direita. Os ataques do Trump ao Papa fizeram a Meloni, que era de todas as lideranças ali da União Europeia, era uma das maiores simpatizantes, se não a maior, do Trump. Ela teve na inauguração lá do Trump. Até ela teve que falar contra o Trump, então a gente tem que continuar batendo forte para varrer esse lixo fascista para longe da história mais uma vez, né? Acho que foi o Kennedy que falava que o preço da liberdade é eterna vigilância. Pois é. Uma coisa que eu acabei não comentando com vocês quando aconteceu, mas eu já tinha comentado antes algo relativo e foi a consequência que eu deixei de falar e a gente vai falar agora, foi em relação a China e Taiwan. Essa aqui ela é uma representante do partido de oposição de Taiwan, que é o mesmo partido que, curiosamente, debandou da China lá, que era dos imperialistas lá, que eles tomaram um coco lá dos comunistas e fugiram para Taiwan e declararam que Taiwan era independente. O partido dela agora está tentando uma reaproximação com a China. Isso aí vai com o que eu tinha falado semanas atrás, já mais de um mês eu acho, que a China tinha chegado para Taiwan e feito uma proposta meio que irrecusável, não no sentido de a gente vai, se vocês não aceitarem, a gente vai descer o coco em vocês agora, mas vamos tentar uma resolução pacífica aqui. A guerra no Irã colocou vocês contra a parede porque vai acabar o petróleo de vocês. A gente tem petróleo aqui para meses ainda, então vamos negociar isso, vamos para a mesa de negociação. E aí veio essa visita dela à China continental, né? E para tentar começar algum diálogo nesse sentido. O governo atual em Taiwan, quem está no governo agora, é um partido que é pró-Estados Unidos, né, capacho dos Estados Unidos. E eles não querem a reunificação de fato de Taiwan. Mas eu vejo isso como um processo inevitável. A China prefere resolver isso sem um conflito,
Mas se num futuro tiver que ser por meio de conflito, eu também não vejo a China fugindo disso, né? E eu receio que isso vai se resolver de uma forma ou outra nos próximos 14, 15 anos por aí. Acho que até 2050, para ser mais preciso, a gente deve ver alguma resolução disso. Eu espero que pacífica, né? Para quem não entende muito a questão de Taiwan, imagina que vamos colocar de uma forma simplória. Imagina que quando o Bolsonaro foi derrotado ali nas urnas, ele pegasse a família dele e ele fugisse para Fernando de Noronha e declarasse Fernando de Noronha o verdadeiro Brasil, se declarasse independente ali e coloca o nome de Bolsolândia e que a Bolsolândia é independente. É claro que o resto do Brasil não ia aceitar isso. Nenhum país no mundo como que eu posso colocar? Oficialmente aceita essa separação de Taiwan da China, mas alguns países têm uma política dúbia e um desses países é os Estados Unidos, né? A proposta da China continental, do governo chinês, para o governo de Taiwan é fazer com Taiwan a mesma coisa que foi feita com Hong Kong e Macau, que são regiões que têm uma administração independente do governo central da China, ainda são parte da China e têm que reconhecer o governo central da China em qualquer questão internacional. Mas localmente o pessoal de Taiwan ainda se governaria com o sistema de governo deles ali e tal. Eles não são obrigados a aceitar o sistema chinês lá em Taiwan. É só aceitar que a China é que vai lidar com as questões internacionais, né? E que eles são parte da China. E aí eles ficariam sob a proteção da China, teriam acesso, em caso de necessidade, a recursos do governo chinês. Enfim, eu acho que é uma proposta muito boa. Funcionou para Hong Kong, funcionou para Macau. Não tem por que não funcionar para Taiwan, mas isso é uma questão que os taiwaneses ali, os locais ali, vão ter que decidir, né? Eu espero que eles aceitem, porque é um ponto de conflito a menos no mundo, e ainda mais agora aí com o Japão dando umas de engraçadinho lá com a primeira-ministra japonesa lá, que ela é meio fascista, querendo se meter nessas coisas. Não vai acabar bem, não vai acabar bem, não vai porque o Japão tem uma história complicada com os outros países da Ásia, né? O Japão invadiu partes da Ásia, invadiu partes da China, invadiu Coreia e teve outros países lá, e teve uma história muito triste para esses países com a invasão japonesa, coisas que o YouTube não gosta que a gente fale, que foram feitas com mulheres e meninas desses países. Vocês devem imaginar do que eu estou falando. Teve até coisas bem complicadas aí com experimentação humana. Enfim, foi uma história muito triste. Quem tiver interesse, procura aí na internet. Eu não sei o quanto eu posso falar disso no YouTube, então eu estou sendo bem sintético aqui, tá? Mas também fugiria o assunto de hoje. E agora, para encerrar, a gente tem dois assuntos do tramposo aí.
Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. É, primeiro assunto do Tramposo, o que aconteceu aí, para mim seria ontem no sábado, que eu tô gravando isso no domingo. Ainda é domingo? É, ainda é domingo, não passou da meia-noite. Tá chegando perto, mas não passou. Ah, o Trump, ele deveria participar lá de um encontro lá. Eu esqueci quem é que estava promovendo esse encontro, mas é algo que acontece de tempos em tempos lá nos Estados Unidos. Eu acho que tem a ver com a imprensa, não tenho certeza agora. Eu não me prendi muito ao detalhe de do que era um encontro, porque não é muito importante. Uh, mas houve uma tentativa, eu digo, uh, é meio estranho, vocês vão entender o porquê que eu falo que é estranho. O, um cara, ele tentou, segundo as alegações aí, entrar armado no evento com escopeta, várias pistolas e facas. Eu falo, mano, como que você espera passar por segurança desse jeito? Não me parece uma coisa que vai rolar, né? Porque o cara vai ter que passar por revista, por detector de metal, e o cara não vai conseguir esconder isso tudo. Facas, pistolas, uma escopeta. Parece que ele teria atirado contra um agente de segurança lá do governo americano, mas o cara tá bem porque ele tava com colete à prova de bala e eles pararam o cara, mas foi uma coisa muito estranha esse atentado. Muito, muito estranho. O cara parece ter vindo, acho que da Califórnia, ainda não está muito confirmado isso. Na hora que eu vi, eu espero que até amanhã a gente tenha mais notícias precisas. Então, uh, tem esse novo atentado aí do Trump. Por que eu acho ele meio suspeito? Porque ele vem num momento em que a popularidade do Trump está muito baixa. Essa semana a gente ficou sabendo que os organizadores das campanhas ali do Partido Republicano para senadores e deputados republicanos, eles estavam recomendando que esses políticos se afastassem o máximo possível do Trump, porque o Trump está com popularidade muito baixa. E que para que os republicanos consigam tentar manter o máximo de controle no Congresso ali, seria importante esse afastamento do Trump. Segundo as expectativas, dificilmente o Senado vai mudar de mãos para os democratas, mas a Câmara de Deputados provavelmente muda para os democratas. Então, vai ser difícil ainda qualquer coisa como um impeachment, né? A não ser que o Trump esteja realmente contra a parede. É muito difícil. Mesmo aquela coisa da 25ª emenda de afastar ele por incapacidade mental também é difícil, porque você precisa que metade do gabinete dele mais o vice-presidente admitam que ele tem problemas mentais aí, que ele não consegue desempenhar a função ali a um nível cognitivo. E tem uma outra coisa interessante, que é em relação ao atentado anterior que teve durante a campanha em 2024. O pessoal da MAGA, aqueles carinha de extrema direita dos Estados Unidos que até agora estavam apoiando o Trump, muitos deles estão falando que aquele primeiro atentado de 2024 durante a campanha foi falso. Geralmente eu não dou muito ouvidos a
a essas palhaçadas de extrema direita, mas nesse caso eu vejo algum sentido ali. Primeiro que eles têm algumas imagens que colocam é, algumas coisas que podem sugerir que a coisa foi montada, mas ah, é muito fácil você editar imagem hoje em dia, né? Então é meio complicado isso. Eu não sei até que ponto as imagens que estão rolando deles aí não tem alguma alteração. Enfim, estou tentando passar a coisa da forma mais imparcial aqui possível, né? Mas eu sempre tive minhas dúvidas com relação, eu pessoalmente, tá? Eu sempre tive minhas dúvidas com relação a isso, porque supostamente o tiro teria acertado a orelha direita do Trump. E a gente sabe que orelha não cresce de novo, né? Só que eu não consigo ver sinal desse disparo em nenhuma das imagens ou vídeos em que o Trump aparece desde então. Pode dizer que ele está cobrindo com o cabelo, ou que a resolução da imagem não é muito boa, ou a do vídeo, a resolução do vídeo também não é muito boa, enfim, parará, parará. Há também o argumento de que possa se estar mexendo em algumas dessas imagens e tal, para esconder, mas em todas eu acharia difícil. E eu acho que até agora eu não vi nenhum sinal do estrago que teria sido feito na orelha dele. Então, eu acho muito duvidoso. Ainda mais duvidoso do que eu acho o atentado do Bolsonaro, e eu tenho minhas dúvidas quanto ao atentado do Bolsonaro, de como foi feita a coisa, porque tem foto da época lá que o Bolsonaro está com uma sonda nasal colada com esparadrapo do lado de fora do nariz. A sonda nasogástrica ela entra pelo nariz e vai até o estômago, né? Porque ela é chamada nasogástrica. Então ela não vai ficar colada do lado de fora com um esparadrapo, que nem estava na foto. Você vê literalmente a ponta ali da sonda debaixo do esparadrapo colado do lado de fora do nariz do Bolsonaro. Estou dizendo que ele não levou a facada? Não, ele pode ter levado uma facada, mas até que ponto isso foi armado ou não, que ponto isso foi combinado, não sei. Tem algumas provas circunstanciais muito relevantes aí de que a família do Bolsonaro frequentava um clube de tiro que é de uma política lá que é também de extrema direita lá do sul, que o carinha lá, que esqueci o nome dele, que esfaqueou o Bolsonaro, frequentou aquele clube logo antes ali do atentado. E apesar de que os registros do clube não deixam a gente afirmar que a família Bolsonaro encontrou com o cara, a gente sabe pelos registros do clube que tanto a família Bolsonaro quanto o cara que esfaqueou o Bolsonaro estavam no clube no mesmo dia, mesmo horário. Então, tem uma prova circunstancial aí de que a coisa foi meio arranjada, né? Tenham eles combinado para ele conseguir chegar perto do Bolsonaro com a faca, ou sei lá, não sei. Mas tem muita coisa mal contada na história do Bolsonaro. Enfim, é isso aí. Essa semana eu estou fazendo um vídeo um pouco mais curto, porque como eu falei para vocês, eu estou tomando água toda hora para ter certeza que eu não vou ter problema nenhum com rim. Tá? Quem tem problema aí de rim sabe como é que é. Tomem bastante água aí também. Independente de vocês terem
essa possibilidade ou não de problema renal, né? Não é uma maravilha, mas tomem bastante água que faz bem, sem exageros, né? Tudo que é demais faz mal, mas tomem bastante água aí, mantenham-se hidratados, que faz bem para a saúde, né? Ajuda a gente a eliminar a, os dejetos do organismo e ajuda o organismo a funcionar melhor. Bom, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu encerro com o meu usual vida longa e próspera.